Araújo e nós estamos começando agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas com pessoas das mais diversas áreas. E hoje vamos receber dois membros da banda de Goiânia, Ouzel, a vocalista Thaís Micheloni e o guitarrista e baixista Renato Fernandes. Dentro de alguns instantes eles vão estar conosco para falar do trabalho desse grupo que surgiu em 2017, com um grupo aí de indie rock, com som etéreo, né? Influências aí do shoegaze, do indie rock, do alternative rock, também alguma influência do post-rock. Então, dentro de alguns instantes, teremos aqui essa dupla para conversar conosco sobre a sua música, Renato Fernandes e Thaís Micheloni. A Live é um projeto que começou em 2020, né? Desde então, desde o início, já foram mais de 230 entrevistas com pessoas do Brasil e também do exterior. O Renato acabou de chegar aqui, eu vou adicioná-lo à conversa. Vou esperar um instante, né? Oi, Renato, boa noite, tudo bem? Fala, Marcelo, bom cara? Tô Tudo por aqui já. certo, tudo certo. A Thaís deve estar chegando aí, né? Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. Honrado de Legal, estar aqui. obrigado aí a vocês por aceitarem o convite, né, para participar dessa live, para falar do trabalho que é muito bom, né? O som, excelente som aí da Ouzel, né? O grupo aí que eu estava falando surgiu há alguns anos, né, em Goiânia, 6 anos, se eu não me engano. Então, Isso. muito obrigado aí pela presença hoje aqui. A Thaís deve estar Ah, vindo aí, né? Já já ela entra e nós acrescentamos no ela papo. acabou de me mandar uma mensagem, acho que ela tá entrando. Eu já falei para ela que aqui no Instagram. Uhum. Você está em Goiânia hoje? Tô, tô aqui em casa. Ah, Tô em Goiânia. legal, legal, legal. Vocês têm show esses dias agora, né? Temos sexta-feira, com Violins aqui no Martins Sererê. Não sei se você conhece, Centro Cultural Martins Sererê. Uhum. Certo, eu Violins é nunca uma banda estive. antiga daqui de Goiânia. Uhum. Eles Pode falar. tocaram aí na Infino, nesse final de semana. Qual banda tocou? Desculpe. Violins. Ah, vai, eles tocaram no sábado, é verdade. Eu não fui ao show, mas eu Isso. sei que eles tocaram lá com o Beto Só, né? Isso, exato. Ah, legal, bacana. Enfim, estão perguntando aí pela Thaís, ela deve estar chegando já. Legal. A gente pode ir começando, né? E quando ela chegar, ela entra aí na conversa também. Uhum. Tá certo. Então, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado a todas as pessoas que estão chegando aí para participar, assistir. Fiquem à vontade também para perguntarem. Beleza, vou começar então te fazendo uma pergunta. Eu sempre gosto de perguntar para os nossos convidados, né? Você toca guitarra e você toca contrabaixo também na Isso. banda, né? Só uma pergunta inicial. Quem são os outros membros, além de você e da Thaís? Então, tem o Túlio, né, que é da formação inicial, né, que ele toca guitarra e baixo, né, a gente reveza hoje. Uhum, Tem o Pedro Felipe, que ele toca só guitarra, que ele entrou, é o último a entrar, né, uhum, na formação, nessa formação atual. E tem o baterista, que é o Rafa, uhum. Rafael de Almeida. Vocês são um quinteto, né? Uhum. Legal, beleza. E eu queria saber de você o seguinte, quando que você começou a se interessar por música, a se envolver com música? Como é que foi que a música entrou na sua vida? Olha, a música sempre foi uma coisa muito, como é que eu vou dizer? Muito natural, assim, pra mim, sabe? É, comecei a criar interesse por instrumentos ainda na adolescência, né? Eu acho que o Túlio também, a gente, é da época, eu sou de 1991, né? Então ali, colocar a minha adolescência ali lá pros uns 13, 14 anos, né? Já comecei a ter umas aulas de musicalização na escola e, e aí foi natural, né? A gente tinha revistinha e naquela época para aprender os acordes, né? Entender mais sobre um pouco de teoria. E aí fui pegando, primeiro comecei no teclado, depois no violão.
E aí, acho que mais ou menos no início da vida adulta, lá com os 18, 19 anos, eu comecei a ouvir bastante esses sons tipo Slowdive, Cocteau Twins. Uhum, E aí eu entrei muito nesse mundo de efeitos, né? Que é a influência para a banda, né? Assim, acho que foi uhum, nítido quando você teve uhum, lá no show Ride, né? Que acho que a gente até conversou um pouco antes do show, não foi? uhum. Foi verdade. Isso. E aí eu entrei bastante nesse mundo, né? E, e comecei a me interessar também por composição, produção, e aí as coisas foram andando assim, de forma bastante natural, né? Uhum. Mas o processo de entender de composição, de melodias, eu sinto assim, imagino que sempre foi, por mim, foi uma coisa assim, natural e não sou um grande músico, assim, tecnicamente, mas gosto de composição. E você chegou a ter aulas de instrumentos? Já tive. Eu tive aula, eu fiz a graduação no UFG, eu entrei lá em 2010 e só que não foi música, né? Eu estudava economia, eu sou bacharel em economia. Uhum. E eu tive a oportunidade de estudar em oficina de guitarra, oficina de trompete. Eu sempre tive assim, hoje eu estudo lá, né? Voltei a estudar lá, faço musicoterapia. Então, assim, hoje eu tô bem mais envolvido, né, com essa parte teórica de estudar música e tudo. Tem alguém perguntando, This is okay, Orkney. Acho que é isso. E É, This is Orkney. Se a banda Tirca, isso. Survive, é uma inspiração para vocês. Olha, eu conheço a banda, mas a princípio, não. Lá no início, quando a gente começou a compor as coisas para Oza, a gente tinha duas inspirações que eram base. Uma era o Slowdive e a outra era o Mogwai, né? Que é uma banda de Uhum. post-rock, outra de indie etéreo, assim, shoegaze, né? Chamando de Uhum. shoegaze. Mas Uhum. o Circle Survive não é influência em base, não. Depois vieram Uhum. outras influências, né? Naturalmente. Uhum. Hum. Legal. Falar isso, quais são as suas influências musicais? Você já citou algumas, né? Você falou de Cocteau Uhum, Twins, Ride, você falou uhum, de Mogwai, né? Enfim, várias isso. bandas aí. Assim, eu gosto bastante de rock alternativo, né? É, Radiohead, a gente até fez um cover lá. Sim, vocês A tocaram Silver Creep. foi. Silverchair, eu gosto bastante também. Silverchair? Gosto bastante de Silverchair. Gosto dos anos 80, assim, eu tenho também referência naquele disco Joshua Tree do U2, Uhum. né? O U2, ele nessa questão de tem muita gente que acha super valorizado, as pessoas acham subestimado, né? Uhum. Mas eles, em termos de produção, assim, eu acho incrível. O Brian Eno, né, que é o precursor ali da música ambiente, Uhum. né, produziu David Bowie, produziu U2, Era, Coldplay depois, lá no Viva na Vida. produziu. A gente tinha muita referência de produção do Brian Eno. Hã? Não, pode falar, pode falar. A gente tinha muita referência de produção do Brian Eno, né, do U2, né, que tinham efeitos ali de ambiência do guitarrista do The Edge, teclados e tudo. Uhum. Então, pessoal, dando boa Bra- noite aí. Boa noite, Azeli, lá de São Paulo, Boa noite. fotógrafa. Legal, Brian Eno, que era tecladista da banda britânica Roxy Music aí no início dos anos 70, né? Gravou os dois primeiros discos deles, depois partiu para a carreira solo. É, Bacana. compositor incrível, um produtor. Foi um dos primeiros caras a usar no rock aqueles gravadores de rolo, né, para fazer efeito, né? Às vezes Fita, né? fita de rolo, né? Enfim, é massa. Bacana. Isso, você começou a tocar guitarra e ouvir esses sons aí, né? Enfim. Uhum. Aí, e o contrabaixo veio depois. Não, o contrabaixo foi depois mesmo, assim. Na verdade, o que aconteceu, eu tinha um baixo, eu brincava em casa, né, e tudo. Só que aí um dos pilares, né, que era o João,
ele gravou guitarra também no disco, no nosso EP, ele decidiu sair da banda. Aí o que acontece? Aí o Túlio tocava baixo, aí a gente ficou pensando assim, agora vamos continuar compondo, só que assim, ele pegou a guitarra, porque ele toca guitarra também, né? A gente tem isso, a gente toca guitarra e baixo. E aí foi natural. Eu falei assim, não, então eu vou pegar o baixo aqui, porque você vai tocar guitarra, a gente não vai ter outro integrante, né? Só que aí, depois que a gente viu que era muito. A Ozo era uma banda sempre para duas guitarras, né? Uhum. E aí a gente teve que posteriormente chamar o Pedro, Uhum. que está hoje na formação, né, agregando muito assim a formação atual, ele é incrível também. Uhum. Mas foi natural, foi Uhum. Então vocês se revezam, né? Para ter sempre duas guitarras, né? sempre, sempre. Uhum. Pra Certo, e ficar bem preenchido, né? No show deu pra ver que a gente, às vezes, uma guitarra fica magrinha demais, tem muita dinâmica, né? Ah, Tem muita dinâmica no som, então às vezes precisa picos, né? Mais distorção, né? Tipo, eu acho que em Maia você deu para perceber que tem um solo no final que é bem alto, né? Então, só com a guitarra ficaria muito magro. uhum. A Thaís acabou de chegar, eu adicionei ela à conversa aí, mandei uma solicitação para Legal. ela participar do bate-papo. Só aceitar que a gente fica agora com a formação completa aqui da live. Né? Três. Eu mandei, né? Enfim. Só... Ela tá assistindo. Vamos ver se ela deve estar carregando às vezes a internet. Ah, não, ela caiu aqui, não tá mais aparecendo aqui. Acho que ela saiu. Bom, daqui a pouco ela volta. Enquanto ela não chega, né? Enfim, pode ter tido alguma questão de conexão. E a banda, como é que surgiu a banda? Foi em 2017? Como é que vocês tiveram a ideia de criar a Ozel? Eu queria também saber o que significa esse nome. Então, sobre o surgimento da banda, e já explico o nome também, Uhum, foi sim, foi no início de 2017, eu já tinha recém-formado lá na universidade, o João, né, que eu te falei que era o outro integrante, que decidiu sair, uhum, ele também fez o bacharelado lá em economia, né? uhum, E aí, como a gente estava com mais tempo livre, a gente decidiu, né, no final de semana começar a reunir. Aí eu comecei a comprar algumas coisas, né, é, de equipamento e tudo. Eu falei assim, não, João, vamos gravar lá em casa. Tem uma bateria, né, que meu irmão tinha uma bateria montada aqui no quarto. uhum, Aí juntou eu, o João e o Túlio, né? O Túlio, além disso, toca bateria também, né? E aí a gente começou a fazer um som aqui no quarto mesmo. Era bastante despretensioso, porque na época a gente não tinha nem vocalista, né? uhum, A gente não tinha planos. Aí o João que teve a ideia, né? Não, vamos colocar um vocalista, dá pra fazer umas melodias de voz. Aí ela já entra com a letra, que é o processo segue até hoje, né? Que a Thaís é uhum, responsável por fazer praticamente todas as letras da banda. Na época era outra vocalista, era a Roberta. Aí uhum. Ó, tá isso aí. Olá, Oi, Thaís, boa noite, Thaís Micheloni, boa noite, seja bem-vinda aí a essa live aí. Vamos obrigada, falar. Marcelo. Obrigado a você pela presença aí, parabéns aí pelo trabalho Aí, já, ó, desde a já, Thaís, né? Marcelo. A Thaís entrou, foi subindo lá o número de pessoas lá. Ó, e é só eu aqui. Ah, já parece. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade aí. Eu que agradeço aí pela presença de vocês aí. O Renato, a gente estava falando um pouco aqui, né? Ele estava contando um pouco sobre a história dele, né? Enfim, a história dele, a relação dele com a música, como que ele aprendeu a tocar, e agora estava falando um pouco sobre os primórdios da banda, não é isso, Renato? Isso. Vocês Continua ensaiavam no aí. quarto como um trio, né? Tinha uma outra vocalista, aí foi mudando a formação, né? É, foi acrescentando, né? No começo éramos três, aí depois o João, ele conversou com o baixista, entrou um baixista, aí por último, aí entrou o vocalista na época, que era a Roberta. Aí a gente, que foi a formação que na época chegou para gravar o disco, né? Que tá em todas as plataformas. Uhum.
Esse disco era com essa vocalista Roberta ainda. Isso. Foi o primeiro Roberto, disco, né? Isso, Como primeiro chamava o disco. disco? Como chama o disco? Era auto-intitulado, né? Ouzel. 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 Que quer dizer o que mesmo? Você falou que é. Então, esse nome foi um consenso que eu cheguei com os meninos na época, porque a gente, que nem eu te falei, a gente ouvia muito essas bandas, né? Mogwai, Slowdive, Ride, Sigur Rós, e Ouzel é um pássaro preto bem pequenininho. Uhum. E a gente meio que fez uma relação do som com a imagem desse pássaro, sabe? Uhum. E aí a gente achou que combinava bastante e decidimos colocar em inglês mesmo, né? Em português é o Meuro, né? Uhum. Meuro. Uhum. E aí ficou o Zéu. Foi um conceito, todo mundo achou legal, achou diferente, achou um nome, né, um destaque, assim, né? Uhum. É um nome curto, né? Até minimalista. Uhum. Bacana. Os pássaros sempre como referência, né? Esse som ambiente etéreo, em capas de disco, em flyers de shows. E aí a gente decidiu colocar. Uhum. Legal. E aí depois, Thaís entrou na banda? Eu entrei na A Thaís, pandemia, 2020. Foi online, né? Foi meio que quando eu entrei, a gente continuou trabalhando assim de forma online, que era o que dava naquele momento, né? Até começar a encontrar, e aí era uma coisa mais restrita, né? Assim, a gente fez umas gravações de lives para festivais de fora, e foi um período assim, foi desafiador, né? Mas foi um período de muita coisa acontecendo pra gente. Assim. Como é que você teve contato? Como é que você soube da banda, que estava sendo vocalista e tal? Como é que você teve contato para entrar no grupo? Então, eu já conhecia a banda, eles tinham feito alguns shows por aqui, eu lembro que eu sempre planejava ir, não tinha conseguido ainda, mas eu consegui, eu conheci a banda de ouvir em casa mesmo, assim, tinha gostado muito do trabalho deles, e eu conhecia já o João, que era o antigo guitarrista, e ele entrou em contato comigo, assim, na época, e, assim, se desenrolou daí, ele perguntou se eu tinha interesse, né, que eles estavam estava à procura de uma vocalista, e aí deu muito certo. Assim, foi uma coisa. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu realmente já curtia muito a banda. Bacana. Legal. Aí eu queria saber de você o seguinte: quando que começou o seu envolvimento com a música? Desde quando vem sua relação com música? Como é que foi que a música entrou na sua vida? Para mim, essa. Para você, ele já falou, ele falou no começo da live. Certo. Então, nossa, eu comecei desde muito novinha, tocando em casa, assim, com os amigos mesmo, né? A gente tocava grunge, punk rock, e vinha aqui para casa, assim, desde os 14, 15 anos, eu tinha uma bateria. E eles traziam guitarra, traziam os instrumentos, a gente ficava tocando aqui. Então, assim, eu sempre fui, já desde novinha, muito envolvida. Já formei banda com 15 anos, 16. E, assim, isso continuou, né? Eu nunca consegui... foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, assim, sempre foi muito forte. E foi se tornando cada vez mais sério. Então, assim... comecei a estudei um pouco, nessa época eu estudei um pouco de bateria, um pouco de violão, guitarra, né, aquela coisa de um ano só, e depois eu comecei a estudar música mesmo, fiz curso, formação inicial e continuada, que é um curso de 4 anos, né, então eu estudei canto erudito, estudei teatro também um tempo para me ajudar, inclusive com essa parte, né, da timidez, que isso é algo forte, assim, ainda, e que sempre me acompanhou. Então, sempre tive muito interesse em, assim, prosseguir com isso mesmo, né? Esse sempre foi meu plano A, essa parte da música. Então, aí eu tive a Volúpia de Baco, a banda ainda existe, mas a gente está parada há um bom tempo, e
atualmente também trabalho no meu projeto solo. Então, e a Uzel é o meu trabalho mais constante, né? E mais presente aí. Uhum. Desculpa. Você tocava bateria, que você falou, né? Eu estudei um pouquinho, toquei assim, com meus 15, 16 anos, eu tocava numa banda que eu tinha, na época, formado, uma banda só de mulheres. E aí a gente, assim, transitava pelos instrumentos, tocava bateria, Aham. e tocava guitarra também, na época. Legal. E quais são assim, você falou de grunge, de punk rock, quais são as suas influências musicais? Você faz canto, fez canto erudito, né? Então tem várias referências aí. Fala um pouco das suas influências, Thaís. Então, são muitas, assim, eu comecei, igual eu falei, eu comecei, né, como acho que a maioria aí, com punk, com grunge, e sempre ouvi também muito metal, então, rock clássico mesmo, e aí, assim, depois fui caminhando mais pro alternativo, né, para um Dream Pop também, gosto muito. Hoje em dia, a minha maior influência é a Lana Del Rey, que hoje em dia tá bem Hum. estourada, assim, né? Uhum. Mas sempre tive mais influências, assim, um pouco mais, né, alternativas e um pouco mais escondidas ali, da Europa mesmo. Tem uma cantora que eu sempre falo dela, porque por causa dela que eu comecei a cantar, assim, que é a Anaka, que tem do The Gathering, é uma banda da Holanda, e essa banda, assim, foi uma das que mais me influenciou mesmo a começar a tocar mesmo, a querer levar isso mais a sério, né, estudar música e enfim, e tudo que veio depois. Então, mas eu gosto, escuto majoritariamente mulheres, eu Uhum. posso dizer assim. Então, ai meu Deus, dá um branco. Além da Lana, além da Sharon Van Etten, que mais? Angel Olsen, Julia Jackson. Julia Jacqueline, e aí, Renato, o que mais me ajuda? Hope Sandoval, Hope Nossa, amo. Sanders. Eu ia falar Maz está. Star. Sim. Eu ia falar dela que eu sempre cito também, que foi uma das minhas maiores influências, assim, a começar a cantar e tudo, a começar a escrever, na verdade. Ela, acho que quando eu comecei a escrever música, era uma referência muito forte que eu tinha, assim. Outras bandas muito, assim, uma coisa mais pro lado do folk, The Swell Seas, eu não sei se você conhece do filme Once, Damien Rice. Eu gosto muito desse som, mas também, assim, uma coisa mais bad, mais deprê, mais acústico. Isso me influenciou muito a escrever, né? Isso eu acho que eles foram os maiores responsáveis mesmo. Esse folk dos anos 60, anos 70, americana, assim, eu gosto bastante. Tim Então, Johnny Mitchell, né? Tim Enfim. Buckley. Nossa, demais. O filho Nossa, dele grande também, né? Que infelizmente ambos morreram muito jovens, né? Buckley também, sim, com certeza. Com certeza. Bacana, bacana. Muitas referências. E assim, o processo, o Renato chegou a começar a falar um pouco sobre o processo de criação, de composição, né? Queria até que vocês falassem um pouco sobre como é que funciona, como que cada um cria, né? Enfim, você faz as letras, né? Melodias, e você citou algumas das suas referências, inspirações, o que que você escreve, né? De que falam suas letras. Renato pode falar um pouco também da parte da criação, da criação musical, né? Como vocês fazem os arranjos, né? Sim, com a Uzel é um pouco diferente de como eu faço assim normalmente, né? Porque se eu for começar uma música do zero em casa, eu já começo assim, voz, violão e letra de uma vez, né? Eu vou fazendo tudo, acho que tudo vai chegando assim de uma vez. Eu começo com a melodia no violão e vou criando a partir daí. Agora com a banda, as músicas que eu já gravei, eu fiz, tanto Whispers quanto Coffee Break, eu fiz a letra, né? O Renato já tinha feito a melodia, inclusive vocal. E Yellow Wallpaper foi a primeira música que eu fiz a melodia
vocal também. Então foi uma música que eu trabalhei muito mais, assim, né? Eu tive, eu acho que uma maior participação mesmo na criação. Os meninos chegaram com a parte instrumental já bem evoluída, e aí eu criei em cima disso. Agora, essas outras músicas em português que a gente tem criado, têm sido todas assim. Eles chegam já com a parte instrumental quase pronta, assim, né, evoluída, e eu crio tanto a letra quanto a melodia vocal em cima disso. Mas é aquilo, não tem uma regra, né? Na banda, assim, se alguém quiser trazer uma letra, igual nas músicas no álbum passado, tinha a letra do João, acho que tinha letra... não sei se tinha sua, Renata, tinha, né, de outras pessoas. E Roberta, né? Tinha muita letra da Roberta. de um vocalista. João, Então, Mistaken. Pois é, então... hoje acabou que é uma coisa que, né, a gente está caminhando assim. Eu fico por conta da melodia vocal e da letra, mas não é uma regra, né? Se os meninos trouxerem alguma coisa, trouxerem uma letra, o Renato geralmente faz muito as melodias vocais. Às vezes ele já faz a música com a melodia vocal já pronta. Então, né, a gente com certeza usa isso também, assim, não tem muito bem uma regra, só como tem sido mesmo ultimamente, que eu tenho tido uma participação maior nessa parte. E o Renato pode falar melhor agora da parte da criação. Mandar um abraço aqui, o Marcelo, pro André, um amigo nosso de Portugal que tá assistindo a live. Bacana. Ele apoia muito a banda no sentido de gravação também, ele ajuda a gente, né? O Samuca tá aí também, galera, firmeza mesmo. Vi que então, tem uma galera na minha parte... desculpa, vários lugares, né? Fãs aí de Brasília, de outras cidades de Goiás, falando que vão pro show na sexta-feira, né? Teve um que falou que vai ser a realização do sonho, né? A Ozel com violins, né? Tocando. Mas pode ir, por favor. Então, nesse sentido de composição, hoje eu desde a pandemia, na verdade, eu comprei um equipamento, um pedalzinho de loop, assim, brincando mesmo, na guitarra, e aí eu tento deixar a música o mais desenvolvida possível, no sentido de arranjo e melodia, que nem a Thaís falou aí, eu acabo entrando nessa parte de melodia vocal, porque, como eu falei, é natural o lance de surgir das melodias para mim, né? Às vezes eu tô assim, de bobeira, com violão, com a guitarra, já vem na cabeça, aí eu vou tirando as notas ali, como que eu acho que ela deveria cantar, sabe? Mas assim, fique claro que é sempre um processo que eu deixo aberto também. Eu falo para ela, olha, eu tenho essa ideia aqui, Thaís, o que você acha desse refrão aqui com essa melodia? Você pode mudar aqui, onde você não achar interessante. Às vezes o André, abraço, André. Aí, às vezes, o nosso produtor também dá ideia, o Luiz Calil, ele é um cara muito preparado, assim, no sentido de produção, de composição. Ele tem uma banda incrível que chama Cambriana. Eu não sei se você conhece. Que eu e a Thaís também gostamos bastante. E aí, então, fica nesse sentido. Geralmente, eu sou a pessoa que chega com a ideia mesmo. No caso de Yellow Paper, que a Thaís falou, foi o Túlio, né? Mas Whispers, Coffee Break, Maia, essas músicas são, né, que surgiram a partir de ideias minhas, que eu desenvolvi toda a estrutura, a parte harmônica, né, em versos, pré-refrão, pós-refrão, refrão, conclusões. E aí, posteriormente, a gente foi fazendo o arranjo e tudo, e o vocal entrou com a letra e tudo. Geralmente é a parte que ela precisa de um pouco mais de tempo, né, Thaís? Porque é uma parte fundamental da música, né? A letra... Mas geralmente ela vem depois, a questão da letra. Legal, bacana. E vocês gravaram então o primeiro álbum, né? E teve esse EP, não é isso? Que veio logo depois do primeiro disco, né? Vocês gravaram já na pandemia, né? Isso. O EP foi o seguinte, ele começou com um single, né? Que foi o Whispers. E daí eu pensei que fosse legal, né? A gente depois gravou Coffee Break e o Yellow Paper, então vamos lançar como um EP mesmo. E nessa época, né, do ano passado, que a gente decidiu lançar esse EP, que a gente lançou até para um selo
de Filipinas, que chama Terno Recordings. Eu já tinha falado com os meninos que o fato de lançar aquele registro como um EP também era como para a gente dar uma pausa das composições em inglês. A gente ia começar a fazer em português. Então, foi tipo assim, vamos marcar aqui uma... Não que fosse um final, né, das composições em inglês, mas de lá para cá só em português, né? Por que essa mudança? Então, eu acho que o lance do desafio, ele é importante, sabe, Marcelo? A gente tem 11 músicas nas plataformas, todas em inglês, e a gente também sente que o mercado dessa música alternativa, ele tá muito restrito para quem faz música aqui no Brasil. Ele é muito mais aberto para quem escreve em português. É um sentido também de querer angariar um público novo, de querer o desafio, acho que às vezes a gente também fica com receio, né? Não, a gente não vai ser tão produtivo assim, a gente não vai ser tão capaz de fazer em português, mas acho que não, acho que a gente tem se dado bem nisso aí. A gente tem 4 músicas, a gente tocou 2 lá na Infino. Particularmente gosto bastante das 2, elas não estão gravadas, elas estão em processo de demo ainda, elas não estão lançadas, não estão prontas. Só que não vejo assim uma diferença em relação às músicas em inglês, que no sentido de qualidade mesmo. Para mim tá ótimo, estou gostando bastante. Como é que elas chamam, essas 2 que vocês tocaram e as outras 2 que também foram compostas em português? Falei, Thaís. Sentença e... Ai, meu Deus. As outras eu nem vi. E as outras que a gente ainda não... A gente tocou só, acho que uma vez ao vivo, né? Foi 2 vezes. Deixa Ir e Lugar Nenhum. São as 4. Que eu também particularmente gosto muito. E eu acho assim, Marcelo, que acaba que pra gente conseguir um espaço maior, assim, aqui, né? As pessoas têm pedido, assim, essa transição. Eu acho que a gente tem sentido que alguns lugares talvez a gente não tenha tido espaço até por conta disso. Então, eu acho que isso é algo que vai só agregar muito para a banda, assim, né? Então, eu acho que é uma transição necessária. A gente não precisa anular, né, deixar de escrever em inglês, assim, escolher entre um ou outro, mas eu acho que transitar entre os dois é uma escolha legal. E nós queria agradecer o Thiago aí, um grande amigo meu que está assistindo, falou que é a favor das músicas em português. Obrigada aí, Thiago, pela presença. É isso que eu ia perguntar, uma coisa não exclui. Uma coisa não exclui a outra, né? Então vocês vão continuar tocando as em inglês junto com as em português, né? Claro. Sim, a gente tem muito orgulho das músicas que a gente tem, algumas, né? Não todas. Mas as que a gente tocou no show, tipo Silent Mass, Maya, são músicas que a gente nunca vai deixar de tocar. Choices, Whispers. Nossa, Whispers é uma música, né, que modéstia à parte, assim, a gente mandou muito bem. Muito boas mesmo. Sim. Parabéns, pô. E, então, eu queria até saber um pouco sobre essa questão, né? Porque vocês estão buscando espaço, né? Enfim, um espaço nacional também, né? Mas teve, quando vocês lançaram o primeiro disco, teve uma repercussão, né? Alguns sites de música, né? Elogiaram o disco de vocês. E eu estava vendo, teve um site japonês, não foi isso? Queria que vocês falassem um pouco vou só fazer um rápido comentário, né? Que falou que vocês eram uma esperança, é um site especializado em Dream Pop e Shoegaze, né? Depois vocês podem comentar melhor. E eu lembro que quando eu vi o show lá, eu postei até um vídeo de vocês e eu converso muito com uma menina, tem um duo britânico, né? Mas é formado por 2 lituanas que se chama Ghost Cabaret. Elas fazem aquele som dark wave, né? Que é aquela coisa sombria, eletrônica, né? É a Tatiana, que é uma lituana, radicada, acho que em Bristol, na Inglaterra, e a Polina, que é
nascida na Inglaterra, filha de lituanos, elas têm esse duo, lançaram até uma música nova recentemente, acho que elas têm 3 músicas nas plataformas, e ela viu, pirou, se amarrou no som de vocês, e aí ela viu que eu postei agora, ela comentou, o som deles é fantástico, não sei o quê, aí me perguntou quando que ia ser a live, né, lá eu acho que na Inglaterra, não sei se são 4 ou 5 horas de diferença, não sei se ela estava trabalhando alguma coisa assim, mas eu falei, não, vai ficar postada lá e depois você pode ver, mas só para falar que essa banda aí, Ghost Cabra, esse duo britânico aí de Dark Wave, eles ficaram fãs de vocês. Opa, Que ótimo. Vou foda. seguir, procurar, a gente vai seguir elas lá. Nossa, Ghost Encerrando aqui. Cabra. Mas só para comentar isso aí, que eu achei bem interessante, bem legal. Ela sempre que vê alguma coisa, ela viu as postagens e queria ver a live, assim. Mas beleza, eu queria só que vocês falassem um pouco dessa questão também do exterior, né? Enfim, como é que vocês veem essa coisa do Não, mercado Marcelo, externo? é uma coisa assim até curiosa, porque até aqui no Brasil, muita gente que descobre a gente, teve até um cara dias para trás, a galera acha que a gente é uma banda de fora, né? Por conta disso, de fazer música em inglês e ser um som diferente. Assim, não tô falando que a gente é melhor, né, no sentido de comparação, mas assim, é difícil achar uma banda assim, nesse estilo, né, nessa linha de som, de rock etéreo, assim, do jeito que a gente faz, né? Então as pessoas acham, nossa, é uma banda de fora. Mas quando a gente lançou o disco, quando a gente já tinha Silent Mass e Maia compostas, né, e já nas plataformas, eu fiz questão de divulgar bastante em grupos de Facebook, de rádios, de blogs, né? Enviava e-mail para sites e a gente começou a tocar, né? Na França, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Silent Mass, ela ficou 19, quando a gente lançou, ela ficou de rádio. Das músicas do disco muito boa. A gente, que nem você citou, teve essa revista que eu não conhecia, né, do Japão, ela colocou a gente como estreante do ano, né, nesse gênero. E a gente ficou honrado, né? O som chegou a vários lugares, assim, no mundo, né, sempre uma galera, igual, por exemplo, o André. O André é um fã nosso de Portugal, cara. Ele provavelmente ninguém nunca apoiou tanto a gente assim nesse sentido financeiro até, né? O André mandava grana pra gente gravar as músicas, Que bacana. tudo. conseguiu fazer tudo que fez, foi por causa do André. Que massa. É. Valeu, André. O EP foi com a grana que ele mandava pra gente, né? A gente tem um grupo, né, já no WhatsApp, a gente conversa bastante, já viramos amigo, assim, né? Ele manda, a família dele gosta da banda e tudo. Então, assim, foi esse lance dessa nossa proximidade com as músicas, né? Com os canais de fora, foi acontecendo, né, Thaís? A gente fez a live na época da pandemia, a gente fez para essa rádio, tá até no YouTube. Dream Gaze Festival. A gente gravou lá no quarto da Thaís. Tem uma para uma rádio chilena, rádio não, um site chileno, uma página que chama Independência Sônica, que foi o cara do Cia Temples lá da banda que convidou a gente. Então, foi acontecendo, né? Sempre tentando também fazer um contato, conversando, esse intercâmbio. Quer falar, Thaís, sobre essa questão do exterior? Eu acho que o Renato já resumiu bem. E foi engraçado que foi assim que eu entrei na banda, né? Então, acho que eu acrescento só dizendo que já foi uma baita responsabilidade, porque eu entrei já tudo isso acontecendo, né? Tá certo que a gente estava num período de pandemia, mas não deixava de ser algo que causava, né, assim, essa questão, essa sensação de responsabilidade mesmo, né, de estar gravando lives para fora. Eu nunca tinha feito isso antes, né? Então, assim,
Eu acho que foi algo incrível para todo mundo, assim, ter essa oportunidade aí de ser visto, né, em outros cantos do mundo, ainda que Uhum. virtualmente. Foi para o Chile, né? Uma live para o Chile e outra para Para Califórnia, Califórnia. Que nos Estados massa, hein? Unidos. Que A rádio lá bacana. chama DKFM. DKFM ela é muito conhecida, tipo assim, talvez seja uma das que mais referência assim nesses gêneros shoegaze, dream pop, ambiente. Uhum. Que bacana. E vocês gravaram então um álbum, um EP e agora estão fazendo um novo álbum, né? Queria saber assim, esses discos eles estão só em streaming, eles têm também, vocês vendem também CD, vinil, alguma coisa assim, disco físico, e como é que tá como é que é o processo de produção também de vocês? Vocês citaram o produtor de vocês, como é que é a coisa, como é que rola no estúdio, né? Ao vivo a gente sabe que é aquela coisa bem com muita energia e tal, e no estúdio como é que é a troca enfim, de ideias com a produção, vocês, como é que funciona isso? Estou perguntando só se teve uma live para o México também, antes Teve. de passar perto. Não, é verdade. Teve um site que chama Intolerante México que pediu pra gente enviar para eles uma live para subir pro canal deles. É o Whispers, tá no canal da Intolerante México. Tá lá. É verdade, Samuca lembrou bem. Às vezes a turma lembra mais que a gente, né? Branca aqui. Quer responder, Thaís? Você pode responder. Não, desculpa, Nossa, gente, eu tô meio lesada aqui. Eu teria que ouvir de novo a Não, pergunta, se não, é quiser só saber continuar. sobre a produção do. Bom, você já participou de um EP, né? E agora está participando do segundo álbum, né? Em relação à questão do estúdio, como é que é a relação de vocês com a produção, com o produtor, né? Vocês dão ideias também. Vocês até falaram de algumas contribuições do produtor há pouco tempo, né? Como é que tá esse processo, né? Já que vocês estão envolvidos com um novo disco. Na verdade, eu acho que essa experiência do EP foi um pouco diferente para todo mundo, assim, porque os meninos tinham vindo já de um álbum que eles fizeram, né, no estúdio, assim, todo no estúdio, assim como, né, costuma ser. A minha experiência sempre foi assim, lá no estúdio, com o pessoal, com o produtor, com outros músicos. Agora, essa experiência das outras músicas foi em casa, então foi uma coisa de cada um ir criando, da gente se juntar na minha casa, se juntar na casa do Samuca, nosso amigo, onde a gente costumava ensaiar e gravar, enviar para o produtor. E aí, assim, a gente já enviava a música praticamente concluída e ele, assim, dava algumas ideias, né? Alguma coisa, às vezes, de synth, de timbre, até backing vocal, coisas desse tipo, assim, que ele contribuiu tremendamente, assim, né? A visão dele, eu acho que é uma coisa que deu muito certo com a banda. Então, tanto é que, né, a gente tem intenção de continuar trabalhando com ele, assim. Então, foi mais ou menos dessa forma, assim, que aconteceu. Uhum. Marcelo, assim, a gente gravou o disco via Lei de Incentivo à Cultura, né? Então a gente tinha um recurso muito interessante para levar no estúdio, né? Uhum. A gente gravou no estúdio aqui de Goiânia que chama Resistência. Foi antes da pandemia, né? Então são épocas diferentes, né? Próximas, mas totalmente diferentes. Uhum. E aí nós conseguimos um resultado muito bacana, né? Com o nosso... Foram duas pessoas que participaram da nossa produção, que foi o Lucas, que ele é um luthier aqui de Goiânia hoje, né? Ele na época era produtor. E o Arnozan também, né? E o processo com o Luiz foi durante a pandemia, né? Eu mesmo, eu nunca encontrei esse Luiz pessoalmente. A gente sempre gravou à distância. Olha só. É só a distância. A gente pega os arquivos, envia para ele dá uma checada, né? A gente sempre conversa bastante, faz reunião online e sempre fluiu dessa forma. E você pode acreditar, Whispers, Coffee Break e Yellow Paper foram todas músicas gravadas totalmente à distância.
totalmente distância, com um resultado muito satisfatório, assim, né? E agora está parecido o processo? Agora é o seguinte, agora a gente está em processo de composição, né? As músicas em português, elas não têm ainda, não entraram ainda no processo de pré-produção. A gente tentou uma lei de incentivo à cultura agora, para a gravação de um EP com essas 4 músicas em português, só que a gente acabou não tendo um resultado, não conseguimos, né, o recurso, mas pro ano que vem a gente vai fazer mais 3, 4 para integrar isso que a gente chama de álbum, né, um registro um pouco mais longo ali de 25 a 30 minutos, com mais músicas, e vamos atrás de gravar da forma que né, botar isso pro público, né, com bastante qualidade, né. A gente tem assim, como é que eu vou dizer? A gente gosta das músicas bem feitas, né, bem produzidas. Se precisar de mais tempo, né, para que elas cheguem nessa qualidade esperada, a gente vai, se demandar, a gente vai usar o que for preciso mesmo. E Agora... outra pergunta que você tinha feito era sobre a questão do físico, né? O vinil, com algumas CD, bandas optam, né? É caro, né? Com certeza, não é barato, né, fazer isso. A gente não lançou o vinil, mas a gente lançou CD. A gente prensou uma quantidade de 200 CDs. Inclusive tem uns aqui, tinha uns aí em Brasília, numa loja aí, que eu esqueci o nome. Mas os CDs, eles estão... A galera não costuma... Vendemos alguns. Botar aí na de uns 30, 40 CDs. É do primeiro álbum ou do EP esses CDs? É do primeiro álbum. Legal. É do primeiro álbum. O EP é só digital, só plataforma. Tá certo. Muita gente hoje opta até por lançar, às vezes, só digital, né? Por conta da questão do custo e também porque... Enfim, eu ainda ouço vinil e CD, né? Então, mas eu também ouço digital, ouço tudo. Então, quando eu encontrar o disco de vocês, eu vou certamente comprá-lo. Que bacana. Então vocês estão ainda nessa fase de nem chegou na pré-produção, né? Estão se organizando para começar. Não, a gente está em composição de música. A gente já tem 4, né? Isso foi decidido recentemente, né? Sobre lançar o disco. A gente vai reunir, vai compor mais algumas, vai passar por esse processo, né? E vamos ver o que vira pro ano que vem. Nossa expectativa é estar tocando elas no show sempre. A gente já toca essas 2, a gente vai adicionando mais uma, vai adicionando outra, aos poucos, né? Pra galera ir conhecendo essa nova cara da banda, né? E ver o que a galera acha, né? A recepção tem sido muito boa. Tem sido muito boa. Lá em Brasília foi muito legal. A galera conectou bastante com as nossas músicas em português. Verdade, foi massa, foi muito legal mesmo. Excelente show. E agora tem mais um aí no próximo fim de semana, né? Isso. Esse a gente está com a expectativa alta, estamos ansiosos, porque é uma banda que, assim, é unanimidade para nós, todo mundo é bem fã da Violence e finalmente, assim, eu acho que a gente desejou isso por muito tempo, poder tocar com os caras, né, poder abrir um show deles, então, acho que, inclusive, nossos amigos, temos vários amigos aí muito empolgados, o Samuca, inclusive, que está aí vendo a gente, está bem ansioso também com esse show, eu imagino. Que bacana. Então vai ser bem legal. E você, Renato, como é que tá a sua expectativa aí também? Animado. Então, Marcelo, o Violins é uma referência assim mesmo, né? Eu acho que até para essas músicas que a gente tá fazendo em português agora. E o Violins é uma banda que também seguiu no mesmo sentido, né? Eles começaram fazendo música em inglês e agora, já há muitos anos, fazem música em português, né? A gente já houve muito tempo, né? O Beto, lá do Violins, o vocalista, ele aprecia até o nosso som, a gente já conversou assim em festival. É um cara muito acessível, muito bacana. Ele é um cara muito sangue bom assim mesmo. E nossa expectativa da melhor possível. Eu acho que
espero que a galera colhe, igual todo mundo tá falando aí e tal. Muita gente já falando que vai, né? Que tá ansiosa, quer ver. Aí a gente vai Uhum. tocar um set ali com as 8 músicas, 9 músicas e é o que a gente tem de melhor, assim mesmo, né? E eu espero que todo mundo curta. Uhum. Uhum. Vocês já tocaram em Brasília, né? Vocês têm, fora de Goiânia, vocês têm tocado em outras cidades? Ainda Então, não. você Vai, quer responder, Thaís? Renato, pode ir. Não, eu tô com a situação Não, com o então, Lipe. Marcelo, a gente, logo quando, na pandemia, a gente teve um hype do CD, né? Que a gente conseguiu o lançamento e tal. Teve um hypezinho. E a gente teve convite, só que na época não deu certo porque era o lockdown, né? Geral e tudo. Uhum. Eu te falei, foi esse hype que colocou a gente para fazer os eventos online da DQFM, do Chile também. A gente tinha uma data marcada em São Paulo na época, mas não rolou. Aí depois como a gente não tinha a gente gravou assim mais a conta gotas, as músicas do EP, acabou que a gente realmente não conseguiu. A gente tá Uhum. tentando agora, né? O lance de Brasília foi um convite do Jorge, da Isaura e tudo ao Marco. Do Japão. A FKM nossa, Rock do Japão mandando alô aí. Que massa, hein, Marco? a Thaís já deu Abraço. entrevista lá. O Marco. Então, mas assim, a gente quer bastante, a gente quer desbravar mais essas casas de shows aí em Brasília, a gente quer marcar uma data aí no segundo semestre, viu? Massa. Que legal. Tem até um outro lugar aí que a gente andou olhando aí depois do show, que chama Velvet. Ah, Velvet Pub, sim. Uhum. Legal, pô. A gente quer interior, tem Anápolis aqui do lado, tem Minas Gerais, Uberlândia, São Paulo. A gente ainda vai. Eu imagino, Marcelo, que o fato da gente lançar, quando a gente lançar em português e conseguir lançar um disco, vai abrir portas, porque é a língua nativa, né? Assim, parece que rola uma conexão mais natural, assim, do público, sabe? Que massa. Com certeza vão vir As muitos pessoas shows aí se pelo país. identificam mais com as letras e tudo. O Thiago tá falando para Tem vocês que irem para falar. São Paulo. Claro, com certeza, em breve irão. Com certeza. Valeu, Veja Thiago. a hora. Já que fãs vocês têm aí para vários lados aí, né? Para o Brasil e para fora, né? Que bacana. Eu só queria saber qual é o nome dele que tá com você aí, ou dela, não sei. Esse é o Lipe. Esse é o Ah, Lipe. Ele tá aqui. que legal, que Lindo. bonito, hein? Que bonito. Esse é o meu filhinho. Eita, Esse Gil Colo aqui, como de já que costume. você mostrou, eu vou mostrar uma aqui também. Ai, meu Deus, que lindo. Essa é a Como que é o Suzy. nome? É a Suzy. Suzy. Eu tinha visto ela lá em cima. Não, ali em Tinha cima visto ela é andando por outra. aí. Ali em cima é o Ah, tem Angelino. outra aí? Nossa, eu não vou nem falar quantos tem, senão você vai achar que eu sou Muito louco. bom. Tem vários gatos e cachorros aqui, então. Que ótimo. Tem muito, Eu tava com o meu A gatinho próxima vez que dormindo aqui for também. Brasília, Oi? próxima vez que Eu for tava com o Brasília, meu a gente vai levar gatinho uma bolsa. dormindo aqui. E o Renato fala. Fala aí, Renato. Não. Eu tava falando que a próxima vez que a gente for pra Brasília, a gente vai levar uma pra você adotar também. Sim, Nossa, Vai levar gato, porque aqui em tem Goiânia monte. tem gato demais. Aqui também tem muitos, infelizmente, tem Gato, muito animal de rua. É. Tanto gato quanto cachorro, muito abandono de animal, Ah, não, mas aqui infelizmente. tem Né? muito mais, Marcelo. Aqui tem muito mais. Se Imagino. compara, não. Nossa, Muitos, feio. né? Mas que bom. Você tem animal também? Você tem bicho? Você tem Tem, mas pet, tá Renato? todo mundo dormindo. É o que você tem? Tem Gato dois ou cachorros cachorro? e duas gatinhas. Que Elas não legal. estão aqui no quarto agora, não. Ah, que bacana, pô. Que legal que vocês gostam de bicho aí também. Demais, Demais. demais. Que massa. Eu queria saber um pouco, enfim, sobre Goiânia é uma cidade que tem uma cena roqueira forte, né? Vocês citaram aí os violins, né? Mas tem muitas bandas, né? Inclusive, não é de hoje que vem essa já uma tradição de tempos, né? Tem, por exemplo,
aquele selo muito famoso daí, Monstro Record, Monstro Discos, né? Tinha uma época que havia ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 uns festivais de rock bem conhecidos, Bananada e o Goiânia Noise Festival, que eram inclusive organizados, acho que por esse pessoal da Monstro. E eu cheguei a ver vários compactos ali quando eu trabalhava em caderno de cultura aqui, que saíram de bandas aí, inclusive lançaram bandas de Brasília também, de outros lugares, né? Lançados por selo de Goiânia. Teve bandas de fora que também se apresentaram no Goiânia Noise Festival, né? Bandas que vieram de outros dos Estados Unidos, né? E tocaram, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre a cena roqueira aí de vocês, como é que tá hoje. Só para antecipar aqui a Thaís, a Monstro, Marcela, ela que tá dando essa oportunidade para a gente tocar com Violence. O evento é o Viva Sererê, é um evento que está sendo organizado pela própria Monstro Discos, né, que já tem loja física aqui no centro de Goiânia. O Violence é uma banda que lançou, acho que uns 8 discos, 10 discos pela Monstro, eu não sei exato, são vários discos. E realmente a Monstro, ela era uma gravadora, assim, nacional, né? Bandas do Sul, Super Guides, de Brasília, eu acho. Proto, também, né? São Paulo. É bastante conhecida mesmo. Organizou o Goiânia Noise, que a gente teve a oportunidade de tocar o ano passado, né? É isso mesmo. Agora, tá, se você falar da cena de rock aqui, tá... Eu acho assim que a gente tá voltando agora, né? Porque eu acho que teve um grande impacto aí com a pandemia. Então, a gente mesmo tem sentido, nesses últimos tempos, uma certa dificuldade de fazer show, né? Então, porque as coisas, eu acho que elas elas ainda estão retomando, assim, um certo espaço e tal. Agora, assim, a Monstro sempre foi referência, né? Você citou aí o Goiânia Noise, que nós, inclusive, já tocamos. A gente tocou ano passado. Eu toquei acho que em 2 edições do Noise com a minha outra banda, com a Volúpia de Baco também, assim, sempre acho que são os melhores shows, inclusive. E eu acho que aqui acabou ficando muito forte. Tem um outro lado surgindo, assim. Aqui era muito forte essa coisa do rock and roll, né? Assim, sujo, pesado, seja como for. E agora, assim, eu acho que esse alternativo, um pouco mais pop, um pouco mais do momento, assim, tá tomando conta, né, da cena. Até, assim, uma coisa também mais pro hip hop, algo mais, assim, né, um pouco mais comercial mesmo, tanto é que o Bananada virou um festival, assim, muito diferente, né, do que costumava ser. E é isso, assim, né, eu acho que algumas coisas não são tão rock mais. Então, eu acho que muita coisa mudou, né, na cena aqui em Goiânia. Agora, com certeza, eu acho que continua forte. Eu acho que algumas pessoas, assim, ainda... Acho que a gente precisava de outras pessoas fazendo eventos, né, porque acaba que fica meio que por conta da Monstro, eu acho, assim, a Monstro Discos acaba que eles são os mais responsáveis. O que costumava ser a Fósforo Cultural também, traz o Vaca Amarela, eles sempre levam bandas assim também, mas eu acho que a gente precisava de outras pessoas corajosas, que eu acho que é difícil, porque não sei, acho que a galera tá entrando no ritmo ainda, tá voltando, né, no ritmo pós-pandemia, mas com certeza é algo que continua forte, né? Eu acho que que muita coisa vai acontecer aí ainda. Ela só tá só acontecendo eu acho que numa direção, exatamente, assim, né? Igual como eu disse, acho que são poucas pessoas fazendo esse trabalho aqui agora. Não é como costumava ser antigamente. Antigamente era show todo final de semana, você tinha várias opções, chegava no final de semana, você não sabia se queria ir para o Martins, se queria ir para outro festival, se você queria fazer, né, outra coisa.
hoje em dia, com certeza, não é assim mais, né? Mas nós temos esses grandes festivais aí que são referência e eu acho que vão sempre ser, né? Como você falou, tá no momento de retomada, né? Uma hora a coisa volta, né, a crescer, né? É, espero que sim. Uhum, Espero que bacana. arrume esse espaço, porque outra coisa também, Marcelo, eu acho que uma coisa que tem dominado são as bandas covers, né? Então, por exemplo, aqui os pubs, as casas de show, eles dão muito mais preferência para bandas covers, né? Então, é algo mais difícil. Eu acho que deve ter, assim, duas casas, talvez, três, em que abrem espaço para bandas autorais, ou dependendo, assim, uma vez a semana, né? Numa quinta-feira. Então, tem essa parte também, né? Uhum. Entendi. Aqui também tem essa coisa do cover também, né? Alguns lugares maiores preferem colocar mais bandas, enfim, para ficar tocando repertórios conhecidos, né? Mas tem também Uhum. o espaço autoral, né? Mas enfim, vamos torcer para que essa coisa mude, né? Nada contra os covers, né? Mas nada Nada. como ver uma banda muito boa, como é o caso de vocês, tocando as próprias músicas. E claro, e vocês também tocam covers e tal, é legal, mas a gente quer ouvir novidades também, né? Uhum. Sim, Não ficar sim. só no passado, né? Que bacana que tem pessoas como vocês fazendo som, massa, legal, assim, inovador, né? E, enfim, muito legal. E vocês têm ouvido sons novos, assim, ultimamente, daí, ou do Brasil, ou do mundo, assim, algo que vocês citam, assim, de interessante? Já que a gente está dando esse destaque pro autoral, tem alguma banda aí que Nossa, vocês Marcelo, ouviram? você falou isso aí agora, a gente até lá em Brasília, a gente comentou antes do show de Death Heavy, né? Death Eu. Heaven, isso que eu ia te perguntar. Você que A foi no gente show do Death conversou, né? Heaven. Você Isso, foi no show do Death a gente, Heaven, né? Eu ia te foi, perguntar isso, lembrei que você eu fui, lembrou. fui eu, foi uma caravana, assim, foi eu, o Túlio, o João, que era o outro guitarrista, o Matheus, o Dióscuros, amigos nossos, o ele estava em Brasília, eu acho. O meu irmão. Nossa, Foi foi. São Eu Paulo? tenho ouvido bastante o último disco do Death Heaven, que é o Infinite Granite. Esse disco é incrível, né? Foi em São Essa Paulo é o uma das que eu show? mais tenho ouvido mesmo. Hã? Foi em São Foi Paulo o incrível show? o show. Foi em Foi São em São Paulo. Paulo? Em São Paulo. Teve a abertura Aham. daquela banda Terra Plana, que é uma banda de Curitiba. Cara, que massa. Quando foi esse show? Foi ano passado ou foi esse ano? Foi Foi dia esse ano 12 agora, né? de março desse ano. Foi agora. Que Foi massa, agora. cara. Caramba. Essa Eu nem, a oportunidade gente, não dá pra deixar passar. com certeza, eu nem sabia que eles tinham tocado aqui, enfim, recentemente, mas que massa que você foi. Death Heaven é muito bom, né? Uma banda assim, muito. Eu até já postei sobre eles no meu perfil, né? Uma banda que tem aquela coisa, umas horas é shoegaze misturado com black metal, né? Black Mas umas Metal. horas é mais alternativo mesmo, né? Sei lá, clássico, né? Uhum. Muito bom. E É além do mesmo. Death Heaven, você tem ouvido outros sons assim que você acha? Cara, deixa eu ver, puxando assim de memória agora. Quer ver? Aqui do Brasil, né? Eu gosto muito daquela banda de São Paulo, Eterno Rei. Eu gosto muito da Terra Plana, que abriu o show do Death Heaven, né? Então, essas são as que eu tenho ouvido mais, assim, do Brasil, né? For puxar Uhum. de fora, assim, tem uma menina que eu gosto bastante também, que chama Phoebe Bridgers. Ela tá Cigarettes After Sex, né? A Phoebe Bridges. São artistas mais conhecidos, assim. Uhum. E você, Thaís, o que você tem ouvido assim de interessante que você recomenda? Então, assim, a primeira que vem, assim, na memória é uma cantora chamada Bess Atwell. Ela é britânica e, assim, eu acho que eu descobri ela, acho que ano passado, mas desde então, acho que ela é a artista que eu mais escuto, assim, disparado. Foi um som que eu me identifiquei muito, assim, de ficar assim.
obcecada e ficar dias sem conseguir ouvir outra coisa. Então, ela, assim, inclusive, você vê que ela ainda tá... Assim, já tem muito tempo que ela toca, mas ela deve ter o quê? Eu acho que 8 mil seguidores no Instagram, sabe? São coisas, assim, mais ouvintes no Spotify, mas ela ainda tá crescendo, assim. Então, o que mais? Ela é uma artista que eu tenho ouvido muito mesmo, é que eu consigo lembrar agora. Tem uma também que chama Ren Harville, que também é britânica, uma cantora da Inglaterra aí, que eu já tenho um tempo que eu conheço, que eu tô sempre acompanhando também o trabalho dela. Mesma coisa também, assim, gente, que eu gosto muito disso, porque a gente vê esses artistas, essas artistas que a gente já, assim, pira tanto, né, no som, e você vê que essas pessoas estão passando por uma dificuldade também para ter esse reconhecimento. Então, são artistas que eu tô sempre acompanhando, inclusive, né, assim, a história delas e a dificuldade de conseguir, às vezes, né, entrar ali naquele mainstream mesmo. Então, eu acho que isso acaba me atraindo bastante também para, né, para esses artistas, assim, pela a própria identificação também e tal. Tentei pensar em alguma outra coisa aqui, alguma banda mais recente, eu não... Essas horas me dá um branco, Marcelo. Quando eu desligo aqui, vem mil coisas na cabeça. E eu tive um dia meio estranho, que eu não tava me sentindo muito bem. Então, assim, a minha cabeça ela tá um pouco voltando aqui ao normal. Tá certo. Obrigado aí pelas dicas aos dois. Bom, eu queria então agradecer a Thaís Micheloni e ao Renato Fernandes aí, imensamente, dois membros da Uzel, respectivamente a Thaís, vocalista, né? E o Renato, guitarrista e baixista. Muito obrigado aí pela presença nessa live de hoje. Foi ótimo, foi muito bom poder. É bom ver vocês tocando, mas é muito legal também ver vocês falando sobre o som, né, o processo criativo, as gravações, as influências. Um trabalho muito bacana aí, que já está tendo alguma repercussão e com certeza vai ter ainda mais repercussão, cada vez mais shows, né? Aguardo vocês em breve em Brasília, aí, em algum lugar que a gente possa vê-los tocando aí. Obrigado mesmo e sucesso aí no show com Violins. É sexta-feira, não é isso? Isso, Dia dia 7. Não, Marcelo, muito obrigada. Só temos a agradecer também. Obrigada aí pelo espaço, né, pelo interesse. Obrigada a todo mundo que ficou aí assistindo. Thiago, nossa, André, Samuca e todo mundo mais. Muito Matheus, obrigada aí. Sampaio. Matheus, Samuca. Isso. Beleza. É isso aí, cara. A gente espera ter sido o mais esclarecedor possível, assim, em Pô, relação foi às excelente perguntas. a conversa. Segundo semestre a gente vai voltar aí, vir em Brasília, a gente vai avisar você, a gente Com toma uma certeza. cerveja antes do show, A gente se troca encontra lá ideia. para ouvir o bom e velho rock and roll assim ao vivo. Que legal. Queria também agradecer a todas as pessoas que participaram, né? Valeu aí pela presença, mas agradecimentos especiais mais uma vez para a Thaís Micheloni e também para o Renato Fernandes. Muito obrigado pela presença. Um excelente show aí na sexta-feira. Voltem logo a Brasília e toquem também por vários lugares. Parabéns e que também venha em breve, quando for possível, um disco novo aí que vocês já estão no processo criativo. Valeu demais pela presença. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Abração. Abraço para Valeu. vocês também. Valeu. Até Tchau. mais. Tchau.